Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20 e versículo 1. Segunda Crônicas 20, versículo 1. A igreja ontem estava maravilhosa, irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos que se empenharam em fazer essa janta dos casais. Nós tivemos, eu acho, 40 e poucos casais, 80 e poucas pessoas. Foi algo muito lindo, irmãos. Tinha cada mesa a vela, uma garrafinha com água, Foi muito lindo, assim, bem ajeitado. A comida estava muito boa, Como é que se diz? Calzone? Calzone? Disse certo agora? E pizza de todos os tipos, E o amor fraterno da igreja, Pelo Espírito Santo aí, Com todos os casais. Aprendemos com o pastor Tiago muito ontem, Foi muito valiosa a lição, Cada ano nós temos nossa janta dos casais. Estava muito enfeitada, botamos um cartaz de Paris aí, Vocês vão ver pessoas. Hoje eu botei uma foto das minhas. Meu sobrinho disse: estão viajando de novo? Eu digo, não, você que perdeu na igreja. Foi muito forte, Eu sentia falta de uns irmãos, mas tudo bem, Outro dia eu puxo as orelhas de cada um. Estou brincando, irmãos. Talvez tiveram compromissos, Mas cada um sabe. Mas foi muito bom. O Tiago deu uma escola tremenda. Nem parece que é meu filho esse guri. Parece que superou o pai. Eu disse para a mulher: vamos ter que botar em aplicação tudo que ele falou para nós, para melhorar nosso casamento. Amém? Você sabia? Eu vou ler a palavra, depois eu vou começar a pregar. Senão eu vou começar a pregar antes de ler, eu não gosto. Vamos ler então, primeiro, Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Não sei se conseguiu colocar na tela aí. Eu vou ler da minha, porque às vezes a tradução muda um pouco. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amão, e com ele alguns dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azozon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou a um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram buscar ao Senhor. E pôs Josafá de pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Deus, Senhor nosso Pai, porventura não és o Deus dos céus, pois tu que és dominador sobre todos os reinos das gentes, e nas tuas mãos há força e poder, e não há quem possa resistir. Amém? Mais um versículo aqui embaixo, o 11. O versículo 11 agora. E eis que Dom Pago vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Amém? Duas coisas que me chamam a atenção. Eis que Dom Pago, vindo lançar-nos fora da herança que o Senhor nos fizeste nos dar. Você tem uma herança de Deus, e o diabo sempre quer tirar você da herança que Deus quer dar para você, mesmo antes de você tomar posse das bênçãos. E outra coisa que me faz aqui, é no versículo aqui, que diz assim, no versículo 3, coloca lá para mim, 23. E Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor. Amém? Feche teus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós lemos a Tua palavra e diante dela nós tememos. Sabemos que o homem de si mesmo não tem nada, Pai. Mesmo que ele conhece as Escrituras, tem sabedoria, mas ela é terrena. Porque a sabedoria terrena é inteligência, mas a do alto, ela é competência, ela é aquilo que vem trazer para o homem um avivamento. É algo incompreensível, é aquilo que nos traz esperança, nos traz futuro, nos traz a grandeza do conhecimento de Deus. E precisamos saber que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. E que nessa noite, diante da Tua palavra, nós se prostramos e reconhecemos que somos totalmente dependentes do Teu Espírito. E sem a Tua presença somos miseráveis. Mas com a Tua presença o Senhor nos tira do monturo e nos coloca entre os príncipes. Em nome de Jesus. Amém? Você não está triste hoje por causa da chuva, né? Não. Você está feliz, né? Essa palavra que nós lemos aqui, irmãos, se você ler um pouquinho antes, o capítulo 19,
capítulo 18, tu vai ver que quando morre o rei Asa, um dos melhores reis que Deus teve, só que ele também fez umas coisinhas erradas no final aí. Ele gera um filho chamado Josafá. E esse Josafá foi um homem que Deus levantou, porque a primeira coisa que ele fez, ele foi tirar aquilo que o seu pai deixou, os postes ídolos. Ele fez voltar a adoração ao nosso Deus. E ele fazendo Israel se voltar a Deus, né? Foi no período entre que também os profetas estavam profetizando algo muito grande sobre Israel, né? Sobre o cativeiro, sobre aqueles princípios que viriam e que estavam vindo também. Se você vai ver, o profeta Isaías também declara em umas passagens aí, depois a gente vai estar entrando, né? Coisas tremendas. Mas Josafá fez uma coisa que ele não deveria ter feito. A Bíblia diz que ele estava muito bem, e ele fez uma aliança com o reino de Israel, porque ele era o reino do norte, aliás, o reino do sul, Jerusalém, Judá, e Israel estava desviado de Deus. Quando Salomão morre, o seu filho Jorão divide as 12 tribos, 2 tribos vai com ele e 10 tribos vai com Jeroboão. E a Bíblia declara então, que dali para lá Israel se corrompeu, porque Jeroboão, ele trouxe a idolatria, ele conviveu muito tempo no Egito, casou com pessoas do Egito, e lá ele trouxe o paganismo religioso para Israel. E a Bíblia diz então, que ele fez um acordo com Acabe, e foi guerrear com Acabe. Josafá foi guerrear, e Deus, né, disse que ia trazer uma ira dos céus sobre a vida dele. Ele sendo um homem justo, um homem reto, um homem que temia Deus, que estava fazendo coisas boas, ele fez uma aliança sem pensar. A Bíblia declara que ele foi fazer uma visita, né, a Israel, a Samaria, a cidade capital do Reino do Norte. E a Bíblia declara então que ele faz essa aliança e vai à guerra. E essa guerra trouxe resultados terríveis, trouxe até a morte do próprio Acabe. Segundo a Escritura, a Bíblia Sagrada diz que Acabe então, porque temeu o profeta, nessa aliança que eles fizeram, Josafá pediu, não há nenhum profeta do Senhor. Ele disse, não, há um profeta aí, mas ele só fala coisa que não deve, ele só fala mal de mim. Por quê? Porque todos os profetas que ele colocou diante de Josafá, que temiam o Senhor, foram 400 profetas de uma vez. E os profetas só falavam aquilo que o rei de Israel queria ouvir. Falavam coisas boas, queria triunfar, queria ir para a guerra. Mas esses profetas já estavam corrompidos. Eles comiam na mesa de Jezabel. Eles estavam totalmente dominados pela idolatria. Eles falavam aquilo que a Jezabel ordenava. Eles já tinham um culto misto, misturado com Deus e com deuses. E Deus não se mistura. Você sabe que quando você adora um ídolo, Deus ele se ausenta. A Bíblia diz que o pecado da idolatria faz separação entre o verdadeiro Deus e os deuses falsos. Porque a Bíblia diz que não existe outro Deus além desse Deus. O resto é só ídolo, irmãos. Então o que acontece? Ele fez uma aliança ali, né? E o profeta tinha dito, não faça. Mas mesmo assim ele foi para a guerra e disse, os meus cavalos são os teus cavalos, as minhas lanças são tuas lanças, os meus guerreiros são teus guerreiros. E nessa aliança que a gente às vezes crente está bem, a gente às vezes está no caminho certo, às vezes a gente está fazendo coisas grandes, às vezes a gente está fazendo coisas que Deus nos chamou para fazer e realizar, e Deus tem se agradado de nós. Mas às vezes nós não pensamos, a gente visita pessoas, faz alianças, às vezes a gente faz coisas que Deus não está aprovando. Às vezes a gente ouve pessoas, às vezes que não têm uma fé cristã genuína, mesmo que frequenta a igreja, e nos dão conselhos que nos levam à derrota. E é triste isso. A Bíblia diz que acendeu-se a ira contra Josafá. E olha que logo depois, no capítulo 20, a Bíblia diz que então Deus levanta os moabitas, o povo da Síria, uma multidão como se viesse do mar, e o pessoal de Seir, vieram também todos contra ele. A causa estava perdida. Josafá começou a temer. E eu pensando no temor, me veio uma palavra na minha mente, que o temor é bom. O temor nos faz pensar, o temor nos faz retroceder. Quando a gente peca, se tem temor, a gente volta a pedir perdão e a corrigir. Quando a gente faz coisas erradas, o temor de Deus faz fazer bem em nossas vidas, porque Ele nos corrige. O temor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia diz que aquele temor fez bem a Josafá. Você vai ver que ele não foi destruído. Porque o excesso de confiança, às vezes nos traz resultados terríveis. O excesso de confiança, às vezes nós vamos namorar sem consultar Deus, vamos quebrar a cara. O excesso de confiança, a gente perde o temor do Senhor e acha que tudo Deus está no meio.
O excesso de confiança nos faz tirar a intimidade de Deus, porque a gente acha que é o cara. E quando a gente acha que é o cara, a gente acha que está certo, a gente não ouve mais ninguém, e há um perigo espiritual. Assim era Acabe, ele ouvia as pessoas que falavam o que ele queria, mas Josafá temeu, ele queria ouvir o profeta, mas 400 de um lado falando uma coisa, e uma pessoa só falando algo diferente, parece que todos estão certos e aquela pessoa está errada. Mas não é assim que se analisa as coisas, tem que se analisar ao fio da palavra da Bíblia. Porque se você pregar uma verdade de uma praça, e milhares de pessoas convivem na cidade, eles não te ouvir, e você parar de pregar, eles venceram você. Porque havia um certo sábio numa cidade que estava pregando há muitos e muitos anos, e um povo ouvia, mas não cumpria, um povo ouvia ele, mas não vivia. E um certo jovem foi lá e disse: sábio, por que você continua a pregar uma coisa que ninguém dá crédito? Ele disse: porque se eu parar, eles me venceram, eu ainda tenho uma verdade para falar. Eu sei que Arroio do Meio muitas vezes não quer a verdade, eles não querem ouvir. A internet, você que está me assistindo, talvez tem 30, 40 mil pessoas pela internet assistindo, eu não sei o número, mas eu vou dizer para você, só existe uma verdade, é a palavra de Deus. Não há outra verdade. O profeta é aquele que fala segundo a Escritura, é aquilo que está na palavra. Quando você lê o livro de Isaías, no capítulo 1, algo estranho acontece, irmãos. Eu até vou abrir aqui para não perder a memória. Estava meditando, por que o rei Uzias teve que morrer? E só morreu no capítulo 6. Se você pegar no livro de Isaías, no capítulo 1, diz assim no versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento sabe o lugar da manjedoura, o dono, ele conhece os seus animais, ele sabe onde é que vai. Mas o povo meu não tem mais o meu conhecimento. Sabe o que Deus estava dizendo? Essa nação aqui, ela perdeu para os animais, porque o animal você solta lá, ela sabe o coxinho que tem que comer, a ovelha sabe aonde ela tem que ir, mas o meu povo não tem mais o conhecimento da palavra. O pior de tudo numa nação é quando a nação perde o conhecimento da palavra de Deus. Ela não tem mais um rumo, ela não sabe aonde seguir. Então se o jumento sabe o caminho dele, o boi sabe o caminho, a ovelha, o meu povo perdeu a direção. E no capítulo 2, Deus começa a falar a ira dele sobre Israel. Ele diz assim no versículo 5, no 6, não precisa colocar aí no 8. Diz assim, vinde, ó casa de Israel, andar na luz, voltar aos caminhos do Senhor, tira os costumes dos orientais, tira a idolatria. Sabe a pior coisa que tem para uma nação? Quando a nação se perde, ela não sabe mais andar na direção e coloca aquilo que ela acha, coisas orientais. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que você já não tem uma fé pura. Você começa a trazer budinha, você começa a botar rosinha perfumada, começa a trazer um sabonete ungido, começa a falar: meu filho, o nome de Jesus Cristo é suficiente para a tua vida e para qualquer causa. Não vamos aceitar essas coisas que estão por aí, Meu filho, eu podia estar com a igreja cheia, desde que eu aceitasse presentinhos do mal. Mas aqui não tem presente, nós vamos viver é a palavra do Senhor. Nós não vivemos por quantidade, nós vivemos por fé, nós vivemos por aquilo que Deus quer. Pode ter uma pessoa, mas se ela tiver a verdade, vamos ouvir ela. Aleluia. E Deus continua irado, dizendo: sabe de uma coisa? Vamos trocar os costumes orientais pela minha palavra. E Deus no capítulo 3 continua. Ele diz assim: porque Jerusalém tropeçou, caiu, profanou com a sua língua contra o Senhor, que os seus olhos agora estão irritados. Quantas vezes nós crentes caímos no conto da carochinha, Eu sempre digo: ai daqueles que vão em porta em porta. Tem uma revistinha, não vou falar nome porque está na internet, e não prega a salvação pela fé, prega uma reforma dessa terra que já está contada em Malaquias, que não vai sobrar raiz nem ramo. Satanistas que vão pregar em volta de casa em casa, vocês às vezes recebem,
e eles têm uma revistinha para dizer, e mostram matéria toda adornada, bonita. Eu vou dizer para você, meu filho, nós não cremos em matéria reformada e nem político. Nós cremos na vinda do Senhor, na reforma da nova Jerusalém que desce do céu. Ah, pastor, mas eu vivo na terra, mas eu não dependo de governo, eu não dependo de circunstância, porque a Bíblia diz que Josafá estava cercado, não tinha para onde ir. Talvez você entrou aqui dessa maneira. Você olha o casamento, está todo cercado. Você olha as condições financeiras, está cercado. Você olha a circunstância, não tem saída. Parece que o mar te fechou, e você diz, aonde eu vou sair? E Deus continua irado. E a Bíblia diz no capítulo 4, que ele diz assim, olha só, no versículo 1: e 7 mulheres naquele dia lançarão de um homem, dizendo, nós vamos trabalhar, vamos comer do nosso próprio pão. Nós só queremos um marido, e nós só queremos um bom nome. Sabe o que está me falando aqui? Era uma parábola, que as mulheres estavam dizendo, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de uma restituição, porque vale muito mais o bom nome do que muitas coisas. As mulheres disseram, nós vamos trabalhar igual aos homens, nós vamos cultivar a terra, mas nós precisamos de volta o nosso nome, a nossa dignidade. O povo estava sem dignidade, estava cercada a Jerusalém, o caos tinha se tomado. Nabucodonosor, na época de Isaías, era uma profecia que viria o mal contra eles. E o mal estava à espreita, já tinha vindo numa certa região, só não tinha vindo ajudar. E Deus estava irado, mas Deus queria corrigir Uzias. Uzias entrou no templo, quis queimar sacrifício, coisa que não era dele. Então os sacerdotes 28 que trabalhavam dentro dos santos foram ao altar do incenso e impediram Uzias. E disseram, Uzias, não faça isso. E quando Uzias estendeu a mão, ele ficou leproso, o seu rosto ficou leproso, e ele correu para fora do templo. E a Bíblia diz que Uzias morreu fora de Jerusalém, no leprosário. Ele não pôde terminar o seu reinado. E a fé de Isaías, como era parente do rei, viu que Uzias foi um grande rei. Ele fez carros de guerra, segundo a engenharia, lançou pedras enormes, destruiu cidades. Ele conquistou o reino, mas ele se exaltou, não temeu o Senhor, e entrou no santuário e foi oferecer o que não era. Ele faltou o temor. E quando falta o temor, você faz coisas pela própria vontade, sem consultar ao Espírito Santo e a Deus. Aí você se quebra. E Uzias se quebrou. A Bíblia diz que ele morreu leproso na casa e não pôde mais governar. Que tristeza. E Isaías viu tudo que Uzias fez e disse, mas Uzias é um grande rei. E quando Uzias está leproso e morre, ele também tem uma decepção. E Deus continua errado em Isaías. No capítulo 5 diz assim, no versículo 20, esse tu coloca, Isaías 5:20. Ai do que ao mal chama de bem, e o bem chama de mal, e que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Eu vou dizer para você, meu filho, o povo estava desorientado, pior que os animais, não seguia o Senhor, vivia de qualquer jeito, e Deus estava dizendo ai, ai, ai. E a Bíblia diz, ai daquele que chama o bem de mal, e aquele que chama o doce, o amargo de doce, e a luz de trevas. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo assim, o povo já não sente mais nada, e dentro das trevas, quando aí você acha que tem luz, mas já tem trevas, porque nas trevas o pecado fica escondido. Você pode namorar e fazer sexo e congregar, porque nas trevas você toma ceia de qualquer jeito, porque nas trevas você vive de qualquer forma. Então você troca luz por treva e diz, eu sou crente. Você faz de luz treva e vive de qualquer forma, e Deus não está aí, filhinho. Ele disse, ai daqueles que trocam o bem por mal. Meu filho, chegou o momento da restituição, de viver ser crente de verdade, dizer, eu vou trocar o mal sim, mas pelo bem, não o bem pelo mal, não as trevas pela luz, mas a luz pelas trevas. Nós temos uma época difícil, e tudo isso estava acontecendo, e Isaías só olhando, não queria profetizar.
E quando ele profetizava, ele não entendia. Mas a Bíblia diz no capítulo 6, no dia em que morreu o rei Uzias, então veio a palavra de Deus sobre mim, e eu contemplei o alto dos céus, e comecei a ver rodas de fogo, o céu se abriu, querubins e anjos estavam expostos, e disse: a quem eu vou enviar para falar uma palavra de verdade e de direção ao meu povo? Aí ele se prostra, ele cai como morto, e ele chora. Então Deus vem e conforta e disse: a quem eu enviarei? Aí Isaías disse assim: a mim, Senhor, envia-me a mim. Mas para Deus enviar, ele teve que tirar do fogo dos céus, nos anjos que voavam ao redor do altar. Ele vai lá com uma tenaz e pega uma brasa de fogo cheia de incandescência e leva e queima a boca do profeta Isaías. E começa a queimar a boca, e o profeta não pode mais trocar o mal por bem, as trevas por luz. E agora ele tem uma palavra de poder, de autoridade, e ele não diz ai do povo, ele diz ai de mim que vou perecendo junto com o povo. Sabe por que às vezes nós estamos concordando com o pecado? Porque nós passamos a mão por cima, porque nós somos como o profeta Isaías. Nós vemos o bem por mal, as trevas por luz, mas não temos a condições de acusar, porque nossa vida está em cima do muro. É culto de ceia. Tu sabe que um dia, em cima do muro tinha um povo passando. De um lado estava o diabo, do outro lado estavam os anjos. E dizia: pula os anjos, pula. E os diabinhos do outro lado, tudo quieto. E o povo estava caminhando em cima do muro. E de repente um perguntou: por que vocês não fazem torcida para o lado de lá? Se Deus do lado de cá, os anjos gritam: pula para o lado de cá. Aí o diabo se levanta no meio e diz: não precisamos, porque aqueles que estão em cima do muro já são nossos. Chegou o momento de viver em santidade. O momento de dizer: eu tenho uma palavra do céu, mas não de mim, do Espírito Santo que foi trazido do céu. Ô meu filho, eu sou profeta de Deus, sou homem de Deus sim. E ai daquele que não diz: eu sou homem, eu reconheço, sou frágil e fraco, mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. E você quer mudar de vida? Começa a trocar o mal por bem, começa a fazer as coisas sérias, começa a andar como um jumento. O jumento sabe o seu lugar, e você tem que saber o seu lugar, meu filho, que é debaixo da unção da palavra do Senhor. Eu não gosto de pregar em culto de ceia, porque às vezes a palavra vem forte, mas eu vou dizer para você, essa palavra transforma. Quando Isaías contempla o Senhor, ele diz: aí eu vi a glória do Altíssimo. Eu começo a olhar os anjos voando. A melhor coisa que tem é ver a glória de Deus, irmãos. Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. A palavra santidade é separado. Separado do que, pastor? Daquilo que Isaías falou, do mal, do amargo, das coisas erradas. Nós precisamos voltar à essência da igreja primitiva, dos jejuns, orações. Quando um crente estava passando necessidade, toda a igreja orava. Por isso que eu levanto a mão: quem vai orar para o fulano? Vamos orar. Quem vai orar para o ciclano que está passando uma crise? É o dever da igreja orar um pelos outros. Nisso conhecereis que são meus discípulos, pelo amor. Muita gente que está aí poderia estar sarado, curado, liberto, mas a igreja é fraca. Ela assiste e não toma uma posição. A partir de hoje nós vamos ser mais crentes. A partir de hoje nós vamos mudar a nossa vida. Nós vamos tocar o pão e o corpo de Cristo com pureza, mas também com temor, sabendo que esse sangue e esse poder desse pão, ele tem poder para perdoar pecado, porque foi a morte lá na cruz do Calvário para expiar a minha e a tua culpa, mas também tem o poder de remir os pecados nossos e nos dar força para guerrear mais um mês no nome do Senhor Jesus, vencer qualquer empecilho. Mas vamos voltar para Josafá. Josafá está com medo.
está desesperado, a coisa não está boa, né? Quem é que tem uma vida muito boa? Quem é que pode dizer, pastor, a minha vida está 100%? Mentira, irmãos. Jesus diz que nós temos que pleitar a porta estreita, nós temos que se alegrar no Senhor, temos vitórias, temos ânimos, né? Porque Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis. Só que tem uma coisa, irmãos, para nós vencer esse mundo, nós vamos passar por guerras e dificuldades, mas isso é a coisa mais linda, o crente passar por adversidades. Pastor, mas tu está dizendo que não, irmãos, eu estou dizendo que cada vez que você passa uma prova, você eleva o teu grau perante Deus. Ou se você quer continuar matando leão, você vai continuar sendo pastor de pequenas ovelhas. Se você matar urso, você vai conquistar um pouquinho mais de ovelhas. Agora, quando você vai para a guerra, você vai ter que matar gigante. Tu percebe que o nível de Davi, da unção, vai subindo? Depois que ele pegou a unção de Samuel, né, do azeite, ele só não matou mais leão e urso, acabou. Dali em diante ele começou a pelejar contra os filisteus. A Bíblia diz que ele mata um gigante, mas a guerra continua, se levanta mais 4. E um quase mata Davi, a sorte que o seu primo estava lá. Joabe estava lá, puxa a espada e mata, diz, agora não convém mais que o rei vai para a guerra. E aí quando o rei não foi para a guerra, pecou. O lugar do crente é na guerra, irmãos, é pelejando pelas vitórias. Se você não tem conquistas, é porque você não tem guerras. É por isso que Josafá vencia as batalhas, guerreava, conquistava. Mas no dia que ele fez uma aliança, achando que não precisava mais combater com Deus, ia combater com Acabe, ele pereceu. Deus tirou. A nossa aliança não é com homens, a nossa aliança é com Deus. Amém? Vamos voltar para a palavra de Josafá aqui. Então a Bíblia declara que Josafá está com medo. Versículo 3. Temeu, pois, e buscou o Senhor e apregou um jejum. A Bíblia diz que Judá todo estava com medo. Quando viu a multidão como um mar vindo contra eles, vocês imaginam, o povo de Moabe, né? O povo de Seir, né? E outro povo também, os amonitas. Tá louco? Tu imagina, eles olharam para o redor deles, estavam cercados. Quantas vezes nós vemos a nossa vida desse jeito? Irmão, ser crente não é fácil, é renúncia. Eu confesso que desistir é muito mais fácil do que continuar. Eu quantas vezes pensei, eu vou desistir. Eu quantas vezes pensei, mas eu vou para o monte, eu vou buscar. Mas se eu tivesse desistido, irmãos, você não estaria aqui. Eu estaria numa casa frustrado. Eu estaria tomando o meu chimarrão na área, congregando mais uma igreja. Tinha feito acordo com Acabes, mas você não estaria aqui. Porque um dia a Regina Varendo Rua ouviu falar da Márcia. E a Márcia veio toda quebradinha para a igreja, ouviu falar de uma igreja. E falou para... E ela pegou um táxi e veio. Mas ela não encontrou uma igreja. Ela encontrou um cubículo, onde é que se encontrava 7, 8 crentes. E a Cris, que não queria ser crente de jeito nenhum, nem o Leonardo, foram lá ver a Toca da Raposa, onde é que tinha raposa. E entraram num lugarzinho de 5, 6 lugares, sentaram lá e falaram assim, o que eu vou largar? As coisas orientais, a idolatria, para ouvir pensaram assim. Mas quando entraram lá, eles não olharam mais o lugar, eles não olharam se era bonito ou feio. Elas começaram a ouvir uma voz profética de um Isaías que foi tocado por Deus. Você foi tocado por Deus. E a coisa foi multiplicando, meu filho. E esse lugar vai ficar pequeno, porque nós temos uma palavra do céu. Nós não pregamos aquilo que vemos, mas acreditamos na fé daquilo que pode existir. E Deus vai multiplicar através de mim, através de você, porque o nosso nível começou a aumentar. O nosso nível começou a se propagar. Eu estou sentindo o cheiro de milagre hoje. Essa palavra tem poder para curar você, para tratar você. Eu não sei como é que você chegou aqui cercado para circunstâncias, achando que você fez acordos errados e agora está pagando. Ô meu filho, pode esquecer.
A Bíblia diz que Deus não consegue resistir a um coração aquebrantado e contrito diante dEle. É o dia de nós chorar na Santa Ceia, é o dia de invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz então que Israel invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz que Josafá convidou o povo a um jejum, e todo Judá veio ao pátio novo, à casa do Senhor, e começou a adorar a Deus. E olha o que diz aqui. Porventura, olha a oração desse homem, essa oração vai mudar a tua vida. Olha o que ele diz assim, ó. Eu vou tomar um gole de água. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de milagres. Eu sei que essa semana vai ser algo grande. Você crê? Nada é impossível aquele que crê. Deus tem milagre para vocês aí, filhos. Eu estou sentindo que tem pessoas que estavam com dor na boca do estômago. Deus me mostra que as pessoas estavam inchadas, com dor no estômago. Parece que comem e não conseguem. Quase que evacuar, sentem-se mal. Deus está curando uma pessoa. Em nome de Jesus. Deus está começando a trabalhar com isso. A partir de agora, Deus está alinhando vidas aqui. O que ele diz assim, ó, já saí do meu roteiro aqui. No capítulo 20, então Josafá, no versículo 6, bota toda a congregação em jejum e diz assim: e disse ele, ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra. Na tua mão há força e poder, não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores da terra diante do teu povo Israel? E não deste a semente a Abraão, o teu amigo, para sempre? Habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal te sobrevir sobre vós, a espada, o juízo, a peste ou a fome, nós se apresentaremos diante desta casa. Olha que lindo. E diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos dos Amon e de Moabe e das montanhas de Seir estão, pelos quais não permitiste Israel passar, quando vinham do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da herança que tu nos deste. Tu vê que Israel não destruiu esse povo, porque eles se puseram no caminho, chamaram um profeta falso, que era de Deus, mas que se vendeu a Moabe. Como é que era o nome dele? Agora me fugiu a memória. O profeta aquele que profetizou nas montanhas, Balaão. Então eles contrataram um profeta para profetizar contra Israel, porque aquele profeta era de Deus, tudo que ele falava acontecia, né? E às vezes tem pessoas, esses dias sabe que chegou uma pessoa, que Deus me perdoe, não, nem por maldade, e ela disse assim para o Alexandre, se eu estava aqui, e daí eu disse, amanhã ele vai estar. No outro dia ela foi lá e perguntou quanto eu cobrava a consulta profética, se eu podia dar consulta. Aí eu perguntei, filhinha, a senhora é crente? Sim, eu congrego há muitos anos, há 7 anos numa igreja, tal. Eu digo, aqui não se cobra nada. Aqui os dízimos, as ofertas são voluntários. Aquele que quer fazer parte com Deus, pega o envelope, não bota o nome. Se ele não quiser, é ele com Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis. Eu prego a palavra e o resto é com o povo. Eu não tenho que estar cuidando da vida de ninguém, eu tenho que estar pregando a palavra do Senhor. Que nem Isaías, corrigindo o povo, quem corrige é Deus. Aí eu falei, aqui tudo é de graça. Só que tem uma coisa, para a senhora receber uma palavra do céu, a senhora tem que vir num culto. O pastor vai ter que estar no meio de um entronizamento do céu, ouvir os louvores. E Deus tem que estar, você tem que clamar a Deus, e Deus tem misericórdia de você, né? E aí você vem no culto, e se Deus quiser falar, ele descer sobre o profeta. E aí o profeta vai falar. Ah, é assim que funciona a profecia? Sim, eu falei. Não é quando o profeta quer. Eu posso liberar uma palavra, que a senhora tenha saúde, que a senhora prospere,
que a senhora vá bem, que a senhora multiplique a sua herança. Isso é uma palavra minha, que eu estou sentindo um amor por você, eu libero. Em parte falamos, em parte profetizamos, mas não é, ela é do homem, é do coração, é um amor que eu tenho por você. Agora a palavra do Senhor, ela não volta vazia, é aquilo que o Espírito desce e a pessoa fala, ela tem que se cumprir, porque a Bíblia diz, falando Deus não cumpriria, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, falando eu não cumpriria. Aí a gente se preocupa, às vezes não querem pregar para outras igrejas, que Deus me perdoe, eu estou pregando para todo mundo agora, porque às vezes o povo perece por falta de conhecimento. Quando o povo conhece a Deus e conhece a sua palavra, o povo tem direção, ele sabe como se conduzir, E aí o que diz a palavra? Diz a palavra assim aqui, que dom ou pago vindo lançar-nos fora da herança que tu nos fizeste herdar. O inimigo é campeão de te lançar fora das heranças. Você veio para a igreja, você recebeu uma bênção. Ele quer destruir teu casamento. Ele quer colocar um homem ou uma mulher na tua vida só para destruir as heranças que Deus tem com você. Ele quer destruir a tua parte financeira. Mas eu estou prosperando, pastor, eu ganho bem, daqui a pouco vem uma enfermidade. Você sai do foco e começa a gastar e não acha causa. Irmãos, você sabia que 90% das enfermidades que são tratadas, elas não têm causa? E as pessoas tratam por muitos e muitos e muitos anos e a pessoa não tem uma doença de fato. Ela é psicossomática ou psicológica. A pessoa às vezes diz que eu tenho uma dor e aquela pessoa não tem nada. É um mal que existe na vida dela, uma depressão às vezes. Não existe cura para a alma é o centro das emoções. A alma está o sentimento de amor, de marido e mulher, a alma tem o sentimento de pai para filho. A alma tem o sentimento de tudo que você sente. Só que na alma também se alojam as depressões, a fobia, a síndrome do medo. Então a alma, o médico não consegue alcançar com os seus aparelhos ou com os seus medicamentos. Ele trata você e você começa então aos poucos a adormecer. E você já não vive mais, você fica em estado vegetativo. Pessoas perdem a memória. A Regina perdia a memória, não se lembrava mais de nada. Tem uma mulher que tratou por 7 anos. Eu estou tratando ela agora, não vou falar onde é que é. Ela perdeu a memória por mais de 1 ano, está recuperando. Porque os medicamentos acabaram com a memória. A Nilva pode dizer, né, Nilva? E depois que veio aqui, nunca mais tomou remédio. Eu quando fui na casa dela pegar os remédios, eu quase caí de costa numa caixa cheia. Vocês viram? Depois eu destruí aqui. O Rogério tomava medicamentos fortes. Não sou contra a medicina ou medicamentos. Eu estou falando que se você tem um corte, tem que tratar. Se você tem uma cirurgia, faça. Eu estou falando da doença psicossomática, da doença da psicologia, da alma. Pessoas que são doentes, que são com depressões, que às vezes vão no médico. Esses dias eu visitei um médico, fui fazer um exame de rotina. Um doutor amigo meu, sentei lá, eu converso muito tempo com ele, porque ele tinha um processo, e a gente orou no monte e ele conquistou. E aí conversa vai, conversa vem, ele disse, pastor, eu estou apavorado, você me conta umas coisas, daí ele fechou a porta. Eu vou te contar porque senão me chamar de médico louco. Eu disse, o que foi? Me chamaram à 00:30 em casa. E aí a freira disse assim, pode vir, doutor. Eu já chamei o padre, porque a coisa é feia. Ele botou uma roupa e foi lá para o hospital. Não vou dizer se é Rui do Meio, Lajado, não vou dizer, para não comprometer ninguém. E aí estava na aula de psiquiatria, uma menina de 19 anos. E quando ele chegou com o padre, lá ninguém sabia o que se passava, só a freira disse, vocês vão se espantar o que está acontecendo. Quando eles abriram a porta, a menina estava grudada que nem um sapo na parede, a 1 metro do chão. E ela fez assim, o que vocês querem aqui? Diz que ele tremeu de cima para baixo, de baixo para cima e não sabia mais o que fazer. Diz que só o olhar da menina ele branqueou. Diz que o padre deu um passo para trás e disse, isso aqui não é para nós. Aí eu disse, o que o doutor fez? Me lembrei de você. Mas quando eu te falei numa outra consulta que você fez, que isso era loucura da tua cabeça, agora eu estou acreditando. Nós chamamos 5 seguranças, enfermeiros,
Dominamos a guria com 7 homens. E eu consegui fazer uma aplicação na veia, das mais fortes. E ela dormiu meia hora. Depois nós tratamos de novo. E assim nós tratamos por vários dias e mandamos embora. Além. E eu falei, doutor, não faça mais isso. Me chama, pode ser 2 da madrugada, 3 da madrugada, que nós vamos lá espantar os capetas. Em nome do Senhor Jesus. Mas como é que se faz isso, doutor? Isso o senhor tem que aprender. Outro dia tu não vai mais com o padre, tu vai com o pastor. Amém? Nós não exorcitamos os demônios, nós mandamos embora em nome de Jesus. E a Bíblia diz que expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguém dá uma coisa mortífera, nenhum dano se fará. Eu tenho a marca da promessa, aquilo que Isaías teve, uma palavra profética. Mas o inimigo é campeão de tirar aqui, eu não esqueci o versículo. A Bíblia declara assim, que ele diz: e eles vêm buscar a herança a qual o Senhor nos colocou. O diabo quer tirar a tua herança, mas assim eu cancelo. Diz: eu cancelo. Aquilo que Deus me deu, o inimigo não toca. Aquilo que o Pai me deu é meu. A herança do Pai é minha. Eu não vou transferir como Nabode. A Bíblia diz que Nabode, o rei queria comprar, o rei corrupto, o mesmo Acabe. Ele diz: eu não vendo. Porque é impossível vender uma herança. Aquilo que você recebeu na igreja, aquilo que você recebeu do céu, aquilo que é pregado nesse altar, meu filho, não é palavra de padre, de homem nenhum. Aqui é a palavra do Espírito. É uma herança que ninguém prega, é uma herança que vem de cima do Espírito. Você vai sair daqui renovado. Glória a Deus aí. Água gelada, filhinhos. Bota água quente aqui, porque senão o Tiago também já não aguenta com a garganta, nem eu. Amém? Ele não vai tirar a tua herança. E Josafá então começa a sua oração. Tu não é Deus, e todo o poder está contigo? Sabe que quando o homem teme, ele sabe que errou, e sabe que tinha uma ira de Deus, ele se arrepende. Diz: eu vou me arrepender. Eu não vou mais fazer conserto. Conserto é coisa para fraco. Eu vou pegar tudo novo. Hoje eu vou sair renovado. Deus não vai trocar, aqui ó, Deus não quer trocar o teu coração ou ajeitar, Ele quer dar um novo. Deus não quer trocar o teu rim, Ele quer dar um novo. Deus não quer dar um casamento renovado, Ele quer dar um novo. Pastor, não é se separar. Deus vai renovar, mas vai te dar a tua esposa como se fosse nova, o teu esposo como se fosse novo. Não vende a tua herança, meu filho. O diabo quer tirar as coisas, né? E Josafá continua a sua oração. E olha que ele diz assim, ó: ó Deus, nosso Deus, porventura não julgarás. Ele botou compromisso em Deus. Sabe quando você está naquela peleja, você diz: Senhor, tu não vai tomar juízo? A minha situação assim, tu não vai tomar juízo? Os meus adversários vêm contra mim, a doença vem contra mim. Tu não é Deus no céu e na terra, tu não pode pelejar essa causa. Tu não me chamou segundo as promessas de Abraão, Hebreus 12. Tu não é Deus que fez um concerto com todas as famílias da terra através de Abraão, nosso pai, não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E ele coloca tudo em Deus. Ele diz: ó, tu não vai julgar a nossa causa. Tu não é Deus, porque em nós não há força perante a grande multidão que vem contra nós. E nós sabemos que não temos força, porém nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Quer dizer que quando você olha a dificuldade, você teme, mas você vai ao Senhor e reconhece que Ele é mais forte. E a Bíblia diz então que eles olharam agora não mais a dificuldade, eles começaram a olhar para o Senhor. Diz assim, ó, para o teu amigo aí, ó: os meus olhos estão postos no Senhor. Esse é o segredo, irmãos. Pedro não caminhou nas águas, é impossível. Qualquer homem que caminhar nas águas vai afundar. Pedro caminhou sobre a palavra. Jesus falava, ele ia. Ele ia nas águas. Mas quando ele olhou e viu as ondas elevadas e o vento, ele afundou. Então não tire os olhos do Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti. Você caminha no fogo, você caminha na água, você caminha em qualquer obstáculo, você caminha sobre um casamento falido, você caminha, meu filho, Deus tem prosperado e vai prosperar você.
não olha para a situação, para a dificuldade, olha para aquilo que Deus diz. Deus diz assim, ó, eu posso. Eu posso, Deus diz eu posso. E olha que ele diz assim, ó, nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá perante o Senhor, como também nas suas crianças, suas mulheres, seus filhos. E olha o que aconteceu daí, depois dessa oração. Quando ele faz essa oração, a Bíblia diz, então vem o Espírito do Senhor no meio da congregação. Eu estou sentindo o Espírito chegar aqui hoje à noite. Tem algo novo aí, filhinho. Olha, ele diz assim, o Espírito do Senhor vem no meio da congregação, através de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levitas dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvidos a todo Judá, vós moradores de Jerusalém, tu e o rei Josafá, assim diz o Senhor, o vosso Deus, não temais, nem vos assustais, por causa desta multidão que peleja contra vós, senão contra Deus. Botou Deus, Deus disse, a peleja é minha, né? Amanhã eu, o Senhor, descerei, e eis que sobem da ladeira de Ziz, aos quais acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pés, e vede a salvação do vosso Deus para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustais, porque amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou em terra e adorou o Senhor, como todo Jerusalém, perante ao Senhor o adoraram. A peleja não é tua, meu filho, é do Senhor. E diz assim, ó, levantando os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos do coatita louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta. E pelo que saindo cedo levantaram, ao sair do deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e disse, ouvi, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, credes nos profetas, e prosperareis.